Bom, boa noite oficialmente, nosso encontro pré-prova Goiás, para a gente falar então um pouquinho do nosso simulado. E assim, eu perguntei até para o André a história dele aí, da experiência, porque também é interessante comparar as produções de vocês com a experiência e pensar assim. Quem já está atuando é muito positivo, mas tomar cuidado às vezes com, né, o que a gente de repente faz só reproduzindo e o que vai ser importante ali no momento da prova. E eu digo isso porque a gente que está já na atuação e quem está na assessoria, às vezes percebe que assim a gente monta bancos de sentenças e essas sentenças assim vão sendo trocadas, até porque a gente vê com um colega que já trabalhou uma questão que é nova e a gente pega o modelo e vai reconstruindo, enfim, a gente já nem sabe o que é modelo nosso, o que é modelo do outro. E esses modelos têm pontos que já são pré-estabelecidos ali, a gente só muda algumas outras coisas que são adequadas à nossa situação concreta, e a gente passa por isso como algo normal, e na hora da nossa prova, os detalhes é que fazem a diferença. E eu percebo, às vezes, na correção, que alguns têm já a prática e, de repente, passam, né, por alguns aspectos de forma tão superficial que pode ser prejudicado na hora da avaliação. É lembrar que ali, no momento do certame, o avaliador, o examinador, e a gente está na luta para que essa avaliação, esse examinador seja uma pessoa física, uma pessoa humana e não uma máquina. Ele quer que você desenvolva o que é importante para a avaliação. E tem alguns aspectos, tem pontos que são fundamentais, porque estão no espelho de resposta. E aí você não pode se passar superficialmente. Tem pontos, eu vou fazer um contraponto pela análise de todas as sentenças. Tem pontos que eu percebo que vocês desenvolvem de forma mais longa quando não necessário. Então, tomar cuidado com a reprodução do que já está no relatório, por exemplo. Vocês pegam uma quantidade de linhas de forma desnecessária. E o que que eu estou percebendo da leitura de vocês? Como vocês têm uma limitação de linhas, e às vezes percebem que desenvolveram determinada questão de forma maior e está diminuindo, acaba que vocês vão concentrando conteúdo em um único parágrafo, sem quebras de parágrafos, o que compromete até a compreensão do texto. Então, tomar cuidado com isso também. A elaboração da prova é organização porque passa por tudo isso, passa por conteúdo, passa pela o número de linhas que vocês têm para desenvolver e a forma como vocês vão desenvolver isso, né? Já que o examinador quer entender o que vocês estão ali ofertando. Eu vou direto, então, para o nosso tema, a nossa sentença de hoje, que é o nosso simulado. E aí, quem quiser falar, né? Vocês sentiram dificuldade aí no sentido de. Deixa eu só ver o que que eu estou fazendo aqui. Tá aparecendo, né, os slides? Vocês Tá, estão vendo professor. Sim, Ah, tá. está para. Uhum. Deixa eu só fazer um teste se vai mudar o slide. Mudou? Não, Não? não. Tá no primeiro, né? Isso. Foi nessa turma, né, que eu dei 3 cursos online agora, mas foi nessa que eu fiquei passando e vocês não Oi. estavam. Hoje não vai acontecer isso. Eu vou fazer de outro jeito, não sei por que que isso acontece nesse aqui, aplicativo. Eu ainda tenho que usar o notebook do meu marido, porque eu não sei porque o meu notebook não está aceitando o Zoom. E aí o dele tá com essa mensagem aí sobre o PowerPoint, que eu também não sei o que é isso. Vamos testar aqui agora, vamos ver se vai dar certo. Eita,
Agora foi, né? Agora mudou. Uhum. Eu repasso essa ideia porque tecnicamente a sentença ela fica mais adequada assim. Qualquer livro de técnica de sentença que vocês forem ler, a base é essa. E assim, às vezes eu até repito constantemente, inclusive nas correções, porque quando vocês desenvolvem dessa forma, a leitura fica muito claro, porque o examinador ele tem várias provas para corrigir se for uma pessoa humana, e isso é uma luta hoje, porque a pessoa humana corrige diferente da IA e em diferentes aspectos. A IA é um avanço, nós estamos utilizando isso a nosso favor, mas tem um aspecto da correção pessoal que na escolha de um magistrado, uma pessoa que vai atuar como magistrado, faz diferença. Então, partindo do pressuposto de que será uma pessoa humana a corrigir a sua prova, se vocês desenvolvem esse silogismo, como a gente tem buscado e treinado, para o examinador é muito mais fácil ele identificar aquilo que ele quer para fins de atribuição de nota. Então, se lá no espelho de resposta o desenvolvimento parte dessa ideia, é, desenvolver também na hora da prova dessa forma vai tornar, além do texto mais técnico, um texto mais claro, é, vai facilitar para você ganhar a sua nota, a pontuação que você quer. Eu ia até trazer aqui, porque com essa história de eu pegar um computador e outro, eu acabei agora lembrando que eu queria apresentar um espelho, porque agora os espelhos estão vindo de forma mais sucinta. Eu queria trazer um espelho, mas coloco ao final lá no grupo para vocês, em que a FGV detalha no espelho, ela coloca as pontuações, mas detalha mais. E é claro para ver esse silogismo em cada questão enfrentada. É óbvio que tem questões que são mais complexas. E nessas questões mais complexas, nós vamos da norma para o fato, do fato para a norma. Pode acontecer. Mas, de modo geral, essa sentença que eu apresentei para vocês era uma sentença simples dentro do tempo, e a FGV ela tem trabalhado com sentenças que têm pontos importantes, mas que são desenvolvidas com certa facilidade dentro do tempo ofertado, tem uma preliminar, não estão trazendo tantas. Às vezes a gente até trabalha mais com vocês do que tem sido cobrado para fins de aprendizado e de enfrentamento. Mas era uma sentença simples que era bem possível, e a ideia era essa, o objetivo era esse, que fosse uma sentença simples para que vocês tivessem a oportunidade de desenvolver o silogismo da forma que a gente tem indicado. Porque no silogismo vocês começam mostrando que vocês conhecem o ordenamento. E aí, assim, quando eu converso com vocês, vocês estão estudando, né, o direito material subjacente, vocês têm muito mais conteúdo do que eu nesse sentido, porque vocês estão ali com tudo afiado. Estão estudando as teses, tem o fundamento legal, o fundamento jurisprudencial, vocês têm isso. E lembrem-se que quando eu coloco lá nosso material, das nossas aulas, o ordenamento que compõe aí a premissa maior é pensar lei, doutrina, jurisprudência, teses já fixadas. Por vezes vocês não recordam a tese, mas vocês sabem o conteúdo daquela tese. Mostrar isso ali como premissa maior, inaugurando esse silogismo a partir da premissa maior, já causa, além de causar um impacto positivo na leitura, é, o examinador já identifica que você conhece o ordenamento e sabe o que que você vai aplicar ali no caso. Você está partindo já do ordenamento no sentido da interpretação adequada. Existe a possibilidade de vocês partirem para a conclusão, vocês que estão aí na atuação, leitura de sentenças, vocês sabem que vocês pegam sentenças que na verdade, há uma inversão. O julgador começa com a conclusão, já parte da conclusão e desenvolve o raciocínio. Há alguns riscos, dessa escolha.
E aí pensar, se você já conclui errado, você já afasta o examinador. E vou falar para vocês que eu, né, enquanto pessoa humana, corrigindo a prova de vocês, e como examinadora que fui no passado, fui muitos anos examinadora, cada examinador tem um perfil. Tem examinador que é muito criterioso, é pensar, a banca não é uma coisa estática. A banca traz critérios, tanto de elaboração de prova como de correção, mas cada examinador tem um perfil. Então, tem examinadores que são exigentes na cobrança, no sentido de elaboração da prova, e são mais flexíveis na correção. E nesse sentido da correção, de diferentes perfis da correção, às vezes o examinador está lendo a sua prova e, de modo geral, ele percebe a sua qualidade na redação, a sua capacidade técnica, e ele vai fazer aproveitamento da sua prova. Isso acontece, né? Eu já fiz e já corrigi várias provas em certames. Então, o risco de vocês começarem pela conclusão é vocês já errarem a conclusão, vocês concluírem, porque vocês fizeram um confronto diferente e aconteceu em algumas provas que eu corrigi aqui desse simulado. O confronto foi errado, ou vocês identificaram, assim, quando é do confronto dos fatos com o ordenamento, vocês chegaram a uma conclusão equivocada. Então, tentem desenvolver nesse sentido, de começar. Vocês fazem, na hora de fazer o esqueleto, vocês vão perceber, procurar primeiro, né, os pedidos e elaborar as questões, pensando no que a parte autora traz, parte requerida. Mas depois, na hora do desenvolvimento efetivo, pensem em desenvolver dessa forma. Premissa maior, porque vocês lá no esqueleto, vocês já colocaram o rascunho de vocês, identificando artigo, doutrina, tudo que vocês sabem sobre aquele conteúdo. No caso, né, nós estávamos falando sobre descontos em conta. Então, é pensar o que que é aplicável no ordenamento. É um contrato. A gente sabe que é um contrato. O que que nós temos acerca desse contrato? E aí, colocar lá na frente quais foram os pedidos formulados, né? E aí, no outro aspecto, já começando propriamente a sentença, é, muitos começam, e não é errado, começam colocando os pontos controvertidos. Porque, na verdade, a elaboração dos pontos controvertidos é uma fase até anterior, né, lá no saneamento, que direciona para a produção probatória. Na hora da prova, identificar os pontos controvertidos, claro que tem um sentido na sentença, porque isso mostra que você vai enfrentar exatamente o que é necessário. Só que tem que ter muito cuidado. Eu até tenho minha equipe de gabinete, e minha equipe tem uma certa dificuldade de identificar os pontos controvertidos, porque ou deixa menor, ou não é exatamente aquilo, embora desenvolva a sentença adequadamente. É interessante, eu sempre estou debatendo com a minha equipe. Desenvolve o enfrentamento, mas lá no parágrafo dos pontos controvertidos se equivoca. Então, cuidado nessa elaboração desse parágrafo sobre os pontos controvertidos. E eu fiz, observações em provas. Às vezes o ponto controvertido estava errado. E aí já inaugura a leitura pelo examinador com essa impressão. E aí, num outro sentido, quando eu começava a ler e já via os pontos controvertidos elencados de forma adequada, aquilo já causa uma boa impressão. Então, pensem, nós todos somos seres humanos e nós somos atraídos pelo belo. O examinador, se for ele, pessoa física, corrigindo, ele vai se atrair por esse momento inaugural. Então, cautela na escolha por já, né, trazer esses pontos controvertidos como parte da sua sentença. Essas últimas semanas eu tenho analisado vários espelhos de respostas de provas da FGV, com todos esses problemas que nós estamos em relação à FGV. E eu fico analisando esses aspectos de pontuação, o que que a FGV tem pontuado. Então, eu tenho batido a tecla da questão do consumidor, porque a FGV gosta muito de consumidor, gosta de responsabilidade civil. Então, parágrafos que importam não podem sair lá da sua sentença, porque estarão no modelo, no padrão de resposta.
Esse parágrafo sobre pontos controvertidos, porque, na verdade, o que o examinador quer é que você enfrente os pontos controvertidos, que é o desenvolvimento da própria sentença, né? Todos esses silogismos que serão realizados. Sempre inauguro os nossos encontros a partir disso, repetição, mas uma repetição necessária, porque eu percebo que alguns ainda têm muita dificuldade no desenvolvimento do silogismo. Talvez porque vem de uma prática que não é dessa forma, né? Vem uma prática que no parte dessa elaboração de identificação do ordenamento, identificação dos fatos e aí verificação dos fatos que estão efetivamente comprovados, daqueles que são presumidos, daqueles que não foram contestados, e aí, a partir dessa identificação, confronto desses fatos com o ordenamento. É isso que o juiz faz quando faz a entrega do direito, né, decidindo no dispositivo, ele confronta fatos com o direito. Pensar aqui no mundo dos fatos, houve a perfeita adequação do suporte fático hipotético, ou seja, o suporte fático concreto é exatamente igual ao suporte fático hipotético. Se for igual à incidência da norma, ok. E por vezes a norma não basta e é preciso, então, trazer a doutrina, a jurisprudência, lembrando que os princípios também têm valor normativo. Essa subsunção realizada questão por questão, e aí, como a gente tem modelinhos já das preliminares, talvez a gente já vai no automático, mas nós fazemos isso também com as questões prévias. Outro aspecto que eu queria só pontuar, que alguém já me perguntou, e esses dias eu recebi, fiquem à vontade, mandar no particular as dúvidas, ou mandar para o próprio Lucas, ele me encaminha. Eu acho muito válido, eu gosto de fazer as reflexões a partir das perguntas de vocês. A questão de ficar reproduzindo preliminares, aquele modelo padrão. Eu não quero que vocês sigam o meu modelo, o modelo já reproduzido. Quando a gente fala para que vocês tenham o modelo de vocês, é o modelo de vocês, aquilo que vocês já confeccionaram como respostas preliminares e as questões prévias. Por quê? Porque aí essa parte vocês já estão tranquilos. Se cair lá, falta de interesse, vocês já sabem o que vocês têm que colocar em falta de interesse. E aí, só o aspecto que eu vou lembrando e vou trazendo. Por mais que o ponto central ali da falta de do enfrentamento da questão do interesse como condição da ação seja outro ponto que não propriamente a teoria da asserção, sempre coloquem a teoria da asserção, porque vocês vão ter grandes chances de teoria da asserção estar ali no enfrentamento das condições da ação. Para nós que entendemos que há condição da ação, porque o STJ assim diz, né, que prevalecem as condições da ação. Coloquem a teoria da asserção, façam o modelinho das preliminares, porque vocês ganham tempo com isso, mas é o modelo de vocês. O que não é aconselhável é pegar esses modelos padrões, que todo mundo faz a mesma redação, e colocar no texto de vocês. Mas ter o modelo de vocês é algo muito positivo. Ai, peraí, o modelo, vários slides aqui. Então, a questão maior do mérito, que a meu sentir, quando da análise de vocês das sentenças, onde que a pontuação está diminuindo? E vocês percebem que eu não sou, eu sou, essa era a minha característica como examinadora. Eu fiz, ai, tem gente querendo entrar. O Lucas disse que estava a admissão automática, mas não está, não. Deixa eu só ver aqui se eu consigo admitir. Eu tinha essa característica enquanto examinadora de um perfil de avaliação, assim, na atribuição da nota, eu considero muitos aspectos ali que, até porque eu considero que um candidato, quando está na hora da prova, ele não é só aquilo, né? Então, quando o candidato não tem conteúdo, é perceptível de imediato. Não é o caso de vocês, a gente percebe desde o primeiro momento que há conteúdo, às vezes o caminho seguido é equivocado. Mas a gente percebe esse conteúdo. O que eu vejo da prova de vocês na correção que eu fiz das provas do simulado? No mérito, vocês estão perdendo pontuação. Eu percebo que, assim, de modo geral, a pontuação foi boa nas questões prévias. E aí, no mérito, esse desenvolvimento, por isso que eu tenho batido na tecla sobre o mérito e falando sobre o silogismo.
Então, aqui, como que nós vamos tratar o mérito? A primeira, aquele momento crucial que vai determinar tudo, é a gente entender ali a relação jurídica. E percebam, nós tivemos a questão lá do condomínio na semana passada. É ou não é condomínio? Aplica-se ou não aplica-se o regramento do condomínio? Isso era decisivo para o caminho certo. Agora, novamente, ali nós temos que decidir, afinal. É um contrato de empréstimo ou é um consignado? Porque era essa a pergunta. Se nós identificamos adequadamente o instituto, nós vamos para a norma. Eu preciso identificar o instituto. Então, aqueles que indicaram como um empréstimo consignado, né, com a característica de ser consignado, foi por um caminho diferente. E aí, todo o desenvolvimento. Então, cuidado com esse momento de identificação do instituto, para que então vocês possam fazer a aplicação da norma, é determinante para o resultado seguinte. E vocês estão num momento em que, enquanto estudantes, né, eu falo isso porque eu vivenciei isso enquanto estudante, tanto quando eu entrei, eu queria ir para a vara civil, trabalhar, né, com os diferentes, com as diferentes aplicações, com essa ideia de desenvolver o silões. Vocês têm aí o conteúdo de direito material muito mais presente para poder desenvolver. Talvez isso, no aspecto, cause até essa confusão de tanto conteúdo que vocês têm, mas ter essa tranquilidade no momento inicial e, por ver, são detalhes ali no relatório que vão auxiliar vocês nessa identificação do instituto. Então, aqui era determinante a identificação, né, na verdade, no método é determinante a identificação. A partir dessa identificação, você vai traçar a sua premissa maior. É dizer, procurar no ordenamento jurídico tudo que se relaciona aqui. Vocês estão estudando, né, aí as teses, os temas que estão em destaque no STJ, acredito que estejam acompanhando também a jurisprudência de Goiás, para quem vai fazer Goiás, então é interessante trabalhar com a jurisprudência local, porque vocês vão agregar aquele suporte, perdão, aquela premissa maior, o que vocês têm da legislação, a jurisprudência aplicável, e se o caso, se vocês tiverem a doutrina para completar, de forma muito, muito sucinta, né? Ali vocês não vão ter espaço para grandes desenvolvimentos, mas mostra que você entende que nesse momento vocês estão identificando o ordenamento para só depois, a partir dos fatos que você também extrai do relatório, confrontar com aquilo e chegar à conclusão. Chegada à conclusão, vocês vão afastar qualquer argumento que seja capaz de infirmar aquela conclusão. Em regra, é isso que nós fazemos, sobretudo nas sentenças que, como essa que eu mostrei, são sentenças simples. Então, perceba, por exemplo, se a gente fala uma questão que é rotineira na minha vara, por exemplo, acidente de trânsito, quando eu estou falando sobre o acidente de trânsito, sobre o que que eu estou falando? Responsabilidade civil extracontratual. Então, esse momento inicial, eu identifiquei tudo que diz respeito a isso, eu vou colocar nesse suporte, vou colocar nessa premissa maior para depois, e aí pensar o acidente com uma batida traseira. Então, além da responsabilidade, eu tenho uma presunção de culpa. E aí eu vou para os fatos. Ora, nos fatos aqui no processo está demonstrado que a batida foi atrás, que não houve prova em sentido contrário. Qual é a conclusão extraída daí? Que é culpado aquele que bateu na traseira. Então, esse desenvolvimento do silogismo é nessa linha, pensar premissa maior, pensar premissa menor, confrontar a premissa menor com a maior e chegar à conclusão. E aqui nós temos, então, a sentença propriamente dita. Eu coloquei alguns destaques, eu não vou tomar tanto, salvo se vocês quiserem falar, né? Aí a gente, hoje, no contexto atual, ainda temos esse entendimento sobre não, aliás, perdão, deixa eu falar uma coisa aqui. Sim.
até uma questão que foi trazida por uma pergunta no particular que eu achei, que eu acho interessante nós falarmos aqui. Vocês também acompanham, os espelhos. Vocês já perceberam no espelho essa ordem? O espelho ele traz uma ordem de pontuação e alguns aspectos ali o examinador vai realmente considerar se você sabe identificar o que deve ser julgado primeiro. Então, por exemplo, nas questões prévias nós já destacamos e isso é um ponto comum, né, da doutrina de jurisprudência. Precisamos primeiro entender que nós somos competentes. Então, a primeira coisa é a competência. Nós temos competência, todo juiz tem competência mínima para analisar a própria competência. Então, é a primeira preliminar analisada. Mas, em alguns aspectos, esse momento inicial existe alguma discussão sobre qual a efetiva ordem. E eu vou explicar. Aqui nós tínhamos um relatório em que havia uma pendência de uma produção probatória. No mundo real, nossas sentenças, geralmente, a gente tende a resolver tudo isso em momentos anteriores. Mas pode acontecer de, no momento da sentença, tem lá uma pendência acerca de um pedido de versão de prova, de ônus da prova, ou, no nosso caso, um pedido pericial que não foi enfrentado. Qual é o momento de analisar essas pendências, processuais? E aí, a pergunta que a colega trouxe nós começamos o para. Ó, vejam como eu começo esse. Isso daqui, inclusive, como eu pego alguns casos que eu realmente faço esse estudo do que está em destaque, eu faço adequações, acrescento uma preliminar ou outra, mas eu tento aproveitar coisas que são reais, que estão acontecendo. E os examinadores costumam fazer isso, porque é o que vocês vão atuar com o que está em maior destaque. E esse tema, inclusive, né, as questões bancárias têm sido temas de destaque. Eu inauguro, e essa redação vocês vão encontrar em vários modelos de sentença, eu inauguro falando que o processo está pronto para sentença. E eu invoco o 355. E a pergunta da colega eu deveria primeiro analisar a questão porque a questão da prova não é uma questão processual pendente, é uma questão que está pendente, que deveria ter sido resolvida em momento anterior. Eu deveria apreciar isso antes de falar que ele está maduro para sentença ou depois? Essa conclusão sobre estar maduro para sentença é agora, inicialmente, ou posterior? E eu até em outros encontros trouxe a doutrina do nosso colega Raimundo Costa, que é do nosso tribunal, ele tem uma obra que ele traz, até invoca a Carla Patrícia, que é outra colega do nosso tribunal, hoje aposentada, juízes que são referência na área processual, ele até traz a sua mudança de pensamento. E aí, o que que eu destaco aqui para vocês pensarem na hora da prova? O relatório, ele tem uma ordem cronológica. Todo relatório segue ordem cronológica, ou seja, ele elenca tudo que aconteceu cronologicamente no processo, né? O que primeiro aconteceu e vai relacionando tudo na ordem cronológica. A fundamentação, que é aquele momento de demonstração de como você vai chegar à decisão final, aqui na fundamentação, nós damos sentido ao comando constitucional que diz que as sentenças, as decisões precisam ser fundamentadas. No dispositivo, nós entregamos à parte aquilo que ela pede, ou não entregamos, e dizemos que ela não merece que ela entregue, mas nós entregamos a prestação jurisdicional no dispositivo. E a fundamentação é o momento de eu explicar o caminho pelo qual eu cheguei àquela entrega ao final. Aqui nós precisamos fundamentar o que eu preciso entregar ao final. E essa fundamentação segue um critério lógico. Se no relatório critério cronológico, na fundamentação critério lógico. Por isso, quando eu coloco lá, primeiro decide sobre isso, sobre aquele critério de elenco de ordem de julgamento, é um critério lógico.
Eu primeiro analiso coisas que podem levar a não análise do mérito. É óbvio que eu vou analisar primeiro isso para depois analisar o mérito, porque se isso daqui vai encerrar o processo, para que que eu vou analisar o mérito que é mais profundo, se ao final eu vou dizer, não, mas faltou um pressuposto processual. Então, é um critério lógico. E aí, nesse sentido, há uma discussão onde exatamente ficariam as questões processuais. Os nossos modelos, eu tenho destacado, o processo está pronto para sentença. Veja, quando eu falo, o que vocês compreendem com esse primeiro parágrafo? Eu deveria ter apreciado primeiro a perícia para depois falar isso. Quando eu faço essa análise conjunta, lá nas nossas aulas, vocês vão perceber que eu tratei um tema que era inversão do ônus da prova, um pedido de inversão, uma relação do consumidor, e eu queria demonstrar que não era caso de inversão, que não era necessária a inversão. E eu inauguro essa fundamentação dizendo a demanda encontra-se madura para julgamento. O que significa isso? Significa que, né, na marcha processual, esse é o momento da sentença, que é o momento de julgamento. E aqui, essa frase, ela é a conclusão de um silogismo. Qual é o silogismo? Nós temos realmente um pedido de perícia, mas os fatos sobre os quais que precisamos enfrentar não são controversos. Logo, não é necessária a perícia, o processo está pronto para julgamento. É uma análise conjunta. Então, isso daqui, e aí até o nosso colega, a gente chama ele de Coxinha, e toda hora eu quero falar o colega Coxinha. Ele vai dizer que na última obra dele, ele até mudou de posicionamento, ele começava assim, agora ele acha que a questão, ele remete mais para frente a análise da questão processual. E aí eu vou dizer para vocês, isso não vai tirar a sua pontuação. Vocês precisam inicialmente demonstrar que o processo está pronto para julgar. Porque tecnicamente mesmo, se nós formos pensar, quando aqui nós lemos a demanda encontra-se madura para julgamento nos termos do 3551, tecnicamente, se nós formos a fundo nessa ideia, essa conclusão, como conclusão final de um silogismo, ela vai exatamente aonde? Logo antes da fundamentação de mérito. Porque eu só vou dizer que ele está pronto para julgamento de mérito depois que eu enfrentar todas as questões prévias. É dizer, há uma divergência, porque na prática é assim que nós fazemos. Colegas que são doutrinadores sobre a produção de técnica de sentença divergem. Eu vou até mandar o roteirinho para vocês de dois posicionamentos diferentes. Eu tenho adotado o que na prática tem sido mais comum e que nos próprios espelhos da FGV a gente percebe. Eu quis trazer essa questão porque eu achei bem interessante as ponderações da colega, e achei que ela trouxe uma fundamentação interessante, e a gente ficou até, eu fiz trocas com ela, então vou até ler rapidamente o que eu expliquei, fundamentei para ela. É, sobre a colocação desse parágrafo atinente à demonstração de que o processo está pronto para a sentença. Quando nós inauguramos, então, essa fundamentação, é dizer, eu estou no momento da sentença. Essa ideia, eu estou realmente no momento da sentença. Esse não é o momento de conversão, esse não é é o momento da sentença, que é o momento do julgamento. E aí, quando eu inauguro assim, dizendo que eu vou proceder ao julgamento, é como se naquele silogismo eu dissesse. A conclusão é essa. Aí eu vou para a premissa maior, premissa menor. Se você começa já falando, olha, alguns começaram assim, a parte requereu a produção de prova pericial. Isso é o fato, nós estamos partindo da premissa menor. E aí nós trazemos a premissa maior do ordenamento e podemos concluir. Logo, o processo está pronto para julgamento. Quando há questões processuais como essa pendência, a análise acaba sendo conjunta, porque estar pronto para julgamento é a conclusão lógica de não ser necessária a produção probatória. É a conclusão lógica de que não é necessária a inversão do ônus da prova, por exemplo.
Então, isso não está errado. Como também, se vocês começassem discorrendo sobre essa questão, já falando da prova processual, para concluir, não é caso de produção de prova, o processo está pronto para a sentença, também estaria correto. E aí, aqui ainda como questão prévia, vocês tinham a questão da falta de. Eu estou passando o slide sem querer, não sei o que está acontecendo aqui com o meu, que eu realmente hoje estou. Melhorou aqui. Uma outra questão que nós teríamos que enfrentar antes do mérito é a questão prévia relacionada à preliminar de falta de interesse em agir. Ainda podemos adotar essa jurisprudência do STJ no sentido de acesso à justiça e com a fundamentação que vocês realmente desenvolveram de forma positiva. Não trouxeram aqui, mas eu acrescentaria que nem está no meu modelo, porque realmente não era o ponto principal a teoria da seção. Eu acrescentaria em todo o modelo a teoria da seção, porque STJ reiteradamente tem constado dos seus julgados e não estaria errada a sua inclusão. No mérito, nós começamos sempre pela demonstração de que nosso olhar e nossas lentes serão de relação consumerista. Se a relação for consumerista, comecem ao mérito com esse olhar. Alguns desenvolvem mais na frente, vão falar, mas esse parágrafo inaugural demonstra que tudo que eu vou analisar agora vai ter o olhar consumerista. Alguns invocam nos parágrafos iniciais todas as outras legislações que vai utilizar. É marcante a necessidade que você vai ter o olhar consumerista, porque o olhar consumerista muda tudo. O olhar a partir do CDC muda tudo em relação à análise de outras legislações que você. Porque as outras legislações são importantes para o início da fundamentação de cada questão, que é a premissa maior. Mas nesse parágrafo inicial, o fundamental é que vocês digam que trata-se de uma relação de consumo. E aí, né, como é uma questão que passa por instituições financeiras, a súmula 297 é parte importante nessa fundamentação, né? A súmula que diz que se aplica aí às instituições financeiras. Eu destaquei em amarelo os pontos controvertidos, porque eu vejo que vocês colocam, e muitas sentenças vêm com os pontos controvertidos, mas não é um parágrafo obrigatório, mas a identificação causa um impacto positivo já no começo da leitura da sua fundamentação. Deixa eu passar aqui. Cada vez que eu vou passar, tá dando erro aqui. Deixa eu ver aqui. E aqui, então, nós temos a identificação propriamente do instituto que nós trabalharíamos. Eu vou destacar o nosso aspecto principal. Aqui nós temos a regulamentação do Bacen, mas não era, é porque realmente eu fundamentei com uma fundamentação que a gente parte, quando a gente vai julgar mesmo, nós fazemos análise mais profunda. Aqui o principal era que vocês identificassem que se trata de um contrato de empréstimo que se diferencia da consignação. E por que há uma diferença entre o empréstimo com possibilidade de desconto na conta e o consignado? O consignado, ele realmente tiveram sentenças que trouxeram essa fundamentação. O consignado, ele traz uma taxa de juro menor e por isso, se fosse um consignado, você não pode pedir para sair do consignado, sair do desconto direto na folha, porque a taxa de juro acordada, ela é assim acordada com um percentual menor, porque há uma segurança quanto ao pagamento, há uma segurança maior do pagamento, porque vai descontar diretamente na folha daquele que contrai o empréstimo. Aqui não era hipótese, né? Aqui era hipótese em que havia um contrato de empréstimo e havia um desconto em folha por autorização. E no nosso caso, esse tema, eu tenho buscado trazer questões que passam pelo conhecimento dos temas, porque é assim que eles vão cobrar
na prova. Eu, enquanto examinadora, eu sempre eu fazia muita prova objetiva, né? Eu fui examinadora do Sebrasp, hoje Sebrasp era o CESP. E quando a gente faz a seleção da jurisprudência, a gente vai para a jurisprudência pacificada. Hoje eu vou até trazer um. Não sei por que que eu enfoquei com isso. O FGV às vezes vem com alguma de família, e como eu gosto de família. Nós estamos com um tema afetado quanto à obrigação avoenga, né? Há uma discussão se os avós devem integrar o polo passivo como litisconsórcio necessário ou facultativo. Não sei se vocês têm acompanhado, isso foi afetado porque o STJ inicialmente entendia que era um litisconsórcio facultativo, o que significa que podia o credor, o neto no caso, poderia acionar um avô, escolher um avô e pedir, sabendo que é uma obrigação subsidiária e complementar, mas pedir para um só. E aí, esse, uma vez chamado, indicado a integralite, até poderia indicar os demais, que não é um chamamento ao processo. Indicar, eles seriam colocados automaticamente no polo passivo, mas cabia ao autor ou ao próprio réu demandado indicar. Isso são as diferentes posições que tem sobre esse tema. Tem um posicionamento que entende que é só o autor que pode escolher. Mas o que estava mais pacificado era tanto o autor poderia, já na inicial, escolher os avós, como aquele chamado poderia indicar os demais para compor e aumentar o polo passivo. Esse posicionamento novo do STJ vem dizer que não, que é um litisconsórcio necessário. Para você, julgador, qual a diferença de dizer que é litisconsórcio facultativo ou necessário? Você, enquanto julgador, precisa analisar a legitimidade passiva, então, porque se é necessário, a legitimidade passiva só vai estar preenchida se todos integrarem a lide. E aí, se não formou litisconsórcio, há ilegitimidade. Então, esse tema foi afetado, tá? Com determinação de suspensão dos processos, porque chega, de suspensão dos processos, não, dos recursos, porque tem chegado muitas ações que são demandas contra os avós. Esse estudo, né, da jurisprudência, então, é um tema que não é pacífico, é um tema que tem. Mas, por exemplo, se na sua prova, se vocês chegassem com uma sentença para julgamento numa relação avoenga cujo polo passivo só está um avô, vocês teriam que sustentar essa jurisprudência, concordam? No sentido de que era um litisconsórcio facultativo, então você vai poder julgar naquela linha de que a gente precisa enfrentar o mérito. Mas eu trago aqui temas que são a manifestação da jurisprudência consolidada. Isso é parte do estudo de vocês. Esse tema 1085 vai dizer, então, são listos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, enquanto essa autorização perdurar não sendo aplicável por analogia à limitação prevista. Então, aqui nós temos dois dados. É possível revogar a autorização e o limite não é aquele limite do consignado. Há agora a discussão do superendividado, né, essa questão do mínimo, mas aqui o tema vem nessa linha de que não é a mesma coisa. Uma coisa é empréstimo, outra coisa é o consignado, porque o consignado é um empréstimo especial. E aqui eu trago, então, a jurisprudência para completar esse suporte, essa ideia da premissa maior, né, que é o ordenamento jurídico interpretado. Infelizmente, hoje eu realmente estou com essa dificuldade para passar as. E aqui eu faço o desenvolvimento, então, premissa maior, tudo isso que eu evoquei era premissa maior, tudo isso que compõe o ordenamento interpretado. Então, aqui o ponto principal era que nós temos um tema especial acerca desse contrato especial. A premissa menor. E o que esse tema fala? Que o credor, perdão, o devedor, o consumidor, pode revogar a autorização. Qual é o fato aqui? Que o credor, perdão, que o devedor. Ele revogou. Qual a conclusão? Essa ideia, premissa maior, premissa menor,
conclusão. Havia um outro pedido. Então, qual a sequência lógica que nós vamos analisar? Primeiro, na questão da relação de prejudicialidade, é pensar, eu primeiro tenho que saber se esses descontos podiam ou não podiam. Se não podia, tem algo a devolver. Alguns, né, até foram por outro caminho, mas concluíram que havia repetição do indébito. E isso é interessante, mesmo que a análise anterior tenha sido errado, a pontuação é dada aqui por quê? Porque o examinador, na repetição do indébito, quer que você fale sobre outra coisa e você demonstre que você sabe outro aspecto ali do desenvolvimento do silogismo. E aí, aqui na repetição do indébito, nós temos aí a questão é, lá no ordenamento interpretado, a legislação, o artigo 42, parágrafo único do CDC fala sobre a devolução, e aí nós temos a interpretação recente do STJ, essa interpretação, essa jurisprudência mais moderna, no sentido de desnecessidade de demonstração da má-fé. Então, aqui, para que não haja, né, a obrigação, é, tem que ter aí só a comprovação de que esse engano era justificável. Aí eu vou para o caso concreto, a premissa menor. O que que aconteceu no caso concreto? E chego à conclusão: ora, não houve engano justificado, deve devolver em dobro. Silogismo. É. E aí nós temos o pedido de danos morais, também desenvolvendo, aqui pensando que é um aspecto especial, e FGV gosta de responsabilidade civil. Aqui nós estamos no plano da responsabilidade civil por ato ilícito. É, no desenvolvimento desse silogismo, nós chegamos à conclusão sobre o dever de indenizar, e na sequência, que é a nossa conclusão, passamos ao quanto teve sentença que ficou misturado, né? Ali no desenvolvimento misturou o quanto aspecto que era pronto é, próprio do quanto, né? Da análise do quanto estava sendo desenvolvido junto com o silogismo sobre o dever de indenizar. Então, separar adequadamente para que os silogismos fiquem claros, ou seja, que você tenha conclusões. Eu concluí que os descontos não eram devidos, por isso eu tenho valores a devolver. Eu concluí que tem valores a devolver, eu concluí que houve um ato ilícito, aí eu concluo que tem que pagar o quanto que tem que pagar. E aí, nesse aspecto, eu fui analisar, né, novamente todos os espelhos e ponderar sobre algo que até coloquei na sua prova em específico, sua prova, seu simulado, né, Richard, sobre essa questão que você que tinha trazido, né, foi você que fez na primeira aula, não foi, Richard, sobre Do bifásico, do dano moral? isso do Critério critério. bifásico. E aí, essas ponderações. Isso não é propriamente o critério bifásico. Na essência, o critério bifásico tem o sentido de. É como se fosse uma dosimetria nocível. Inclusive, a atualização O do que, código. até para aplicação pura do critério bifásico, a gente teria que trazer um valor exato ali, né, para fixação valores que a jurisprudência atribui. Por exemplo, se fosse um caso de homicídio, seria ali, eu explicitaria ali, precisa- ali diretamente que o STJ compreende que uma faixa de 300 a 500 salários mínimos, eu já colocaria assim. Daí, na Fácil. segunda fase, daí faria as adequações para o caso. Então, de acordo com esse caso, seria 400 salários mínimos, por exemplo. Está entre um Isso. meio termo do que o STJ entende correto. Esse é o critério bifásico. E aí, a atualização no Código Civil pretende trazer os parâmetros para todos os casos em que nós teríamos essa aplicação. Mas você percebe que ali eu até trouxe um espelho de resposta com o modelo que eles entendem como critério bifásico. Então, a sugestão é: coloquem lá que o STJ entende que é o critério bifásico. Embora aquilo não seja propriamente critério bifásico, não é o critério. O critério é isso que o Richard colocou. O adequado seria: nós estabelecemos um valor padrão, que é o que, em regra, é fixado em todo. Nós poderíamos até, por exemplo, nós podemos fazer, em regra, para extravio de bagagem.
né, se a gente entende que é um extravio que gera violação ao direito à personalidade, tem sido atribuído. Nesse caso, a gente vai analisar com base nos outros critérios utilizados para sopesar aquele caso concreto em detrimento do que geralmente tem sido estabelecido. Mas teria que ter as duas fases. É como se fosse lá na pena base que vocês estudam em direito penal, o valor básico, que é o que geralmente é fixado para violações daquela natureza. Mas só que cada caso é analisado com suas características. Então, aí a gente adequaria isso ao caso concreto. Mas, enfim, para não correrem o risco de terem desconto de pontuação, incluo o ONI como eu até no meu modelo padrão não tinha o critério bifásico. Eu acrescentei esse parágrafo porque na prática a gente não faz o critério bifásico nesses casos, né, corriqueiros. Então, esse modelo aí foi adequado para atender a pontuação que se pretende lá na hora da sua prova. Agora, alguns aspectos, né, eu coloco aí como importantes para constar, a fixação, vale-se da razoabilidade e proporcionalidade, então é isso, a gente tem que, por isso que nós temos critério bifásico, na verdade, no caso concreto, a gente tem que analisar tudo relacionado àquele caso concreto, né, a extensão do dano, a capacidade econômica, e aí esse caráter pedagógico da indenização, e na reparação também colocar lá na fundamentação essa função da fixação do dano moral, porque tem uma razão de ser a fixação do dano moral. No novo Código Civil, eu falo novo, mas é uma atualização do Código. Alguns aspectos então, há propostas de modificação, mas a gente não vai falar sobre isso agora, que prevalece o que nós temos aí como dado concreto na nossa legislação. E aí eu fixo aqui, esse valor, gente, é isso. Como a gente ainda não tem esse valor para situações como essa, né, de um valor que tem sido fixado, ali alguns fixaram 8 mil, 5 mil, 10 mil, não fixem valores muito altos, porque a gente está dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Os danos morais não têm a pretensão de enriquecer um sem motivo, é para atender aqueles critérios que nós colocamos. Então, nem um valor ínfimo, que não tenha nenhum caráter pedagógico, mas também não coloque em valores muito altos. Então, 5, 10, eu entendo para essa situação valores razoáveis. A confirmação da tutela, muitos esqueceram, né? Tem uma função, a gente já falou sobre essa importância. Mas um ponto, assim, o que que eu percebi em algumas provas? Que vocês só colocam, confirma a tutela, nos termos do artigo tal. Isso não é fundamentação. Então, na hora da fundamentação, como o próprio nome diz, eu estou mostrando o caminho da conclusão. Por que que eu concluo que a tutela tem que ser confirmada? Porque dizer confirma é lá no dispositivo, você confirma, porque lá é a decisão mesmo. Então, façam a fundamentação. Um dos defeitos, né, os vícios da sentença é a ausência de fundamentação. Só citar artigo não é fundamentação. Citação de artigo é parte lá da premissa maior, ordenamento interpretado, mas você cita o artigo correspondendo à sua realidade, ao que está no seu processo. Você tem que demonstrar que a sua situação e análise corresponde àquilo que você está invocando. E para você dizer que corresponde, você tem que explicar aquilo que você está citando. Então, não vai transcrever artigo, mas você vai explicar que a sua Isso. situação se adequa àquilo. Mas a própria procedência do pedido já não serve como confirmação da liminar? E Porque realmente eu até cheguei a cogitar essa questão de dissertar sobre isso, mas eu pensei, Deus, só coloquei lá no dispositivo. Então, julgo procedentes pedidos, confirmando a liminar para o fim de e tal. Porque a não, procedência estava então, indo se exatamente você nesse sentido. Então, você está confirmando. Tudo que você decide é porque você fundamentou. Por que que você está confirmando? Ou você confirma ou você não confirma. Ou você entende que não precisa confirmar, que a procedência já é confirmação, só que a discussão disso por conta do recurso, né? Então, há entendimento que você tem que confirmar expressamente, mas quando você confirma, você, você não concorda comigo que o dispositivo é
a resposta a tudo que você fundamentou, você tem que mostrar. Então, assim, quando você Sim. julga procedente, é porque tudo ali leva à procedência. Mas quando você diz confirma e julgo procedente, confirmando, né, a tutela julgo procedente, se você colocou confirmando, você tem que mostrar na fundamentação por que que você está confirmando. Entendeu? Porque senão você só está Uhum. entregando sem ter mostrado. Ou você entende que você tem que colocar confirmo, e para isso você tem que fundamentar antes, ou você nem coloca o Mas confirmo. é isso que eu ia perguntar, mas essa questão, esse tópico, só quando for pedido expressamente em alegações finais, por Não, exemplo, não, não. Eu entendo se você. independentemente, se foi É, concedida a tutela anteriormente, ela precisa ser mencionada na sentença. porque aí você vai dizer que você entende agora que realmente estão presentes, de forma exauriente, maiores motivos para confirmação. Para que, por conta, né, Isso é uma discussão jurisprudencial sobre quais as consequências de não confirmação. Mas aí, para a coerência técnica, ou você entende que realmente precisa confirmar, ou você entende que a procedência já gera a confirmação, é automática, porque você já deferiu anteriormente. Se você já Isso, acha que porque você deferiu lá no início, então, se você deferiu antes, ela você vai continuar deferiu. válida. Então, se você entende que é isso, você deferiu. Então, você não precisa confirmar. Uhum, Significa que se você entende isso, você não vai confirmar no dispositivo, porque você entende que vai continuar válido. Se você, porque, né, dentro dessa discussão que há sobre isso, entende que precisa confirmar, então você precisa fundamentar por que que você está confirmando. Você está confirmando porque você entende que agora, com maiores motivos, por maiores razões probatórias pela prova exauriente, é caso de confirmação mesmo, que você não é caso de revogação. Entendeu? Ou você acha uhum, que você precisa confirmar e vai colocar, porque tudo que está no dispositivo é uma consequência lógica do que está na fundamentação. Se você não fundamentou, você não trabalha no dispositivo. Essa é a ideia. uhum, Então, ou você entende, que aí eu não discordo, porque isso é uma polêmica, ou você entende, e aqui a gente vai no sentido de colocar tudo, porque assim, não está errado, e aí você afasta um posicionamento contrário. Ou você entende que realmente a hipótese de confirmação tem que ser uma confirmação expressa por conta do recurso quando há tutela deferida. Eu entendo que precisa confirmar expressamente. Então, eu vou constar do dispositivo. Tecnicamente, o dispositivo corresponde ao que a gente fundamentou. Porque a decisão não pode ser sem fundamentação. Você está decidindo. Você não está decidindo a tutela, você está decidindo a confirmação. Porque se você está dizendo da tutela, ela já foi deferida lá atrás. Então, ou eu não preciso confirmar, porque ela já foi deferida e ela prevalece, porque não houve revogação. Tem entendimento nesse sentido, não precisaria confirmar, porque ela prevalece, salvo se você revogar. Se você não revogou, ela está prevalecendo. Então, você não fala nada no dispositivo. Agora, tecnicamente, o adequado. Se você está confirmando, você teria que fundamentar. Eu sei que você está raciocinando até por causa da prática, muitos só confirmam, né? A gente sim. na rotina só confirma, mas você percebe que tecnicamente não é adequado, porque o dispositivo, Sim. o dispositivo é entrega lá, a gente vai ler a legislação, o dispositivo é quando o juiz decide e entrega para as partes aquilo que diz respeito ao que elas pediram. Essa entrega tem que ser fundamentada, porque toda decisão tem que ser fundamentada. E aí, quando eu só digo confirmo, eu não fundamentei por que que eu estou confirmando. E eu estou confirmando por quê? Porque prevalecem os motivos agora de forma bem mais profunda em termos de ter sido feita a produção probatória, a análise exauriente das questões, Uhum, tá? obrigado. Às vezes parece preciosismo que no dia a dia a gente não faz, mas que para a sentença tem um sentido da lógica da sentença. E o final, o dispositivo, era um dispositivo muito fácil, né? Porque esse dispositivo é o tipo de dispositivo que, se você seguiu o caminhar correto
lá durante a sentença, durante a fundamentação, o dispositivo é uma consequência lógica. E aí eu só queria ponderar esse determinado. Acho que foi você, Richard, que colocou na obrigação de fazer, condenar na obrigação de fazer. Teve mais de um que colocou. E eu, particularmente, gosto dessa forma de redação. Professora, desculpa interromper, eu acho que eu coloquei. Eu nem Foi sei você, por que eu André? coloquei. Eu acho que eu coloquei, eu nem sei dizer o certo porque. Assim, eu fiz um monte de coisa, a gente faz coisa na hora da prova, aí depois tu vai ler e tu pensa que eu coloquei isso. Eu fixei multa diária, eu botei lá, joguei um valor Mas não tá aleatório e. errado, não. Mas você não Não, errou, não, assim, André. você. Não, Mas eu sem acho que não, segurança? mas. Não, mas é Você... que talvez no dia a dia não teria feito, né? Eu simplesmente coloquei lá um valor de astrente e inventei, né? Botei R$ 800 limitado a R$ 20.000 e botei para intimar pessoalmente o representante da parte ré. Não lembro, uma coisa assim eu fiz. eu lembro que teve mais de uma, salvo engano, duas, que foram nesse sentido da condenação na obrigação de fazer. Eu, particularmente, nas minhas sentenças, eu não fixo o valor desde já, porque como tem intimado a obrigação de fazer, eu fixo lá. Mas, assim, não está errado, não está errada a fixação. E só sobre esse verbo, eu até gosto mais da redação da obrigação de fazer, condenar na obrigação de fazer, porque isso é uma obrigação de fazer, de abster-se sob pena de multa. Se ele continuar, descontando, ele vai ter. Professor, eu fui buscar minha sentença porque eu realmente fiquei em dúvida e eu coloquei exatamente isso. Condeno o banco réu na obrigação de fazer, consistente no dever de abstenção de novos descontos em conta salário corrente do autor. Eu acho a Foi redação exatamente mais nesse sentido. perfeita. Que eu, inclusive, Porque, a minha assessoria gosta desse verbo. Ele faz assim, porque se vocês pegarem decisões sobre essa matéria, é o que mais tem. Esse aqui até foi um modelo de uma vara civil. Eu gosto porque é uma obrigação de fazer, é uma condenação, é uma sentença condenatória aqui. E eu acho que esse verbo determinar, ele é próprio das mandamentais, né? Eu até assim, a minha equipe, eu sentei, expliquei tudo isso, a gente mudou todos os. Aí a minha assessora voltou com esse verbo determinar. Não está errado, porque de onde que nós extraímos que não é uma sentença mandamental, é uma sentença que condena na obrigação de fazer? Porque nós, inclusive, fixamos multa pelo descumprimento, tá? Então, assim, já vi espelhos de respostas com esse verbo, mas eu acho mais adequado como o Richard colocou. Essa redação aqui eu particularmente mais gosto condenar, porque a sentença é condenatória, na obrigação de fazer consistente na abstenção, né, de novos descontos, sob pena de multa, que são as astrentes, né? E aí, na obrigação de fazer, ele vai ser intimado para cumprir a obrigação de fazer. Então, é a mais correta, a meu sentir. Eu coloquei na fundamentação, professora, e acabei esquecendo de repetir lá no dispositivo. Eu coloquei na fundamentação, assim, Você colocou isso no dispositivo, você esqueceu foi você, né, Fernando, que esqueceu. fui eu. Eu coloquei assim, ademais, com base no poder geral de cautela, ordeno que a parte ré se abstenha é, de realizar novos descontos. eu fiz uma observação, porque olha, Fernando, o que que aconteceu? Tava sem um esqueletinho. Por quê? Não era poder geral de cautela. Tinha um pedido expresso. Você deixou de analisar. Era pedido. Era pedido expresso. Então, quando você coloca lá na sua. Faça um esqueminha do lado. Pedidos. Para cada pedido, ou você vai julgar procedente ou você vai julgar improcedente. Se você colocou assim, tem três pedidos. Olha os pedidos quais eram. Parar de descontar. Devolveu o que pegou a mais. E dando moral. Eram três pedidos. Então, se eu julguei procedentes, se não é parcial, eu vou ter que ter resposta para os três pedidos. Condenar a parar de descontar, condenar a devolver, condenar no dano moral. Tá vendo?
O esqueminha é para isso. Lá na aula a gente faz aquele modelo ideal, que faz um troço grande, mas na hora da prova é só um esqueminha do lado. Pedidos, tchu, tchu, tchu. Preliminares. Faz um esqueminha que vocês correm. Na hora da sentença, antes de começar a escrever o dispositivo, qual vai ser o verbo para cada pedido, se é tudo procedente? Porque se é parcialmente procedente, significa que o que não está aqui, né, na condenação é porque você julgou improcedente. Faz diferença, Fernando. Então, eu lembrei do seu. Até fazia comentário que não seria propriamente o exercício do poder geral de cautela, era enfrentamento do pedido. Na verdade, a sua sentença seria embargada porque faltou você tratar da abstenção, porque você nem É, encostou no dispositivo. a gente que trabalha mais no segundo grau, a gente quase não. A gente sempre se apega àquela questão de que o juiz não é obrigado a enfrentar todos os fundamentos que não vão Sim. alterar a conclusão, e aí tem muita coisa que a gente deixa em aberto mesmo. Mas é isso, Fê, toma cuidado, porque esse é o sinal de alerta que eu sempre comento. O nosso risco, né, do que a gente faz, e eu falo isso, Fernando, porque eu corrijo sentença, né, de gabinete. Hoje eu corrigi uma colega brincando, nossa, eu tô com 40 sentenças para corrigir na minha caixa. Eu falei, nossa. Todo dia eu corrijo, que são 3 pessoas no meu gabinete, é pelo menos 50 sentenças por dia. É um volume enorme no meu juizado. E aí a gente vai naquilo que você falou, né? Naquilo que é o rotineiro. Até porque a gente vai simplificando, porque senão não dá conta. Só que veja, no segundo grau você tem outra questão, porque o processo já está julgado. Segundo grau, você vai enfrentar ali o que é tema do recurso. Isso que você falou, Fernando, perfeito. Olha, o juiz, ele precisa, após chegar à conclusão, por isso, premissa maior, premissa menor, conclusão, após chegar à conclusão, ele precisa enfrentar tudo aquilo que seja capaz de infirmar, de mudar a conclusão. Isso que você falou. Só que aqui, Fernando, não era isso. Era pedido. Quanto aos pedidos, a gente tem que enfrentar todos. Senão a sentença é infra. Nós não podemos, nós não somos obrigados a dar tudo. Mas eu preciso dizer, e no seu caso, você até fundamentou, ainda que como Poder Geral de Cautela, que precisava parar de descontar. Então precisava gostar do dispositivo, porque o dispositivo é a efetiva entrega, é a decisão. Tinha pedido de cessação, então eu preciso decidir sobre a cessação. Era o primeiro ponto. Aí, a partir dessa decisão, eu condeno a restituição. E aí, na restituição, gente, olha que interessante esse raciocínio que vocês fizeram. E, salvo engano, só 2 pessoas foram no sentido da resposta. Vocês consideraram, né, aí no termo dos juros, o contrato. A data que seria um contrato que seria com um contrato com um prazo seria a data da citação, não é? Que vocês consideraram? Eu até vou passar aqui só para a gente voltar essa tabelinha aqui. Que esse aqui é meio chatinho, né? A gente tem que sempre ficar lembrando. Nos juros de mora, qual é a data de termo inicial, né, para contagem? Ou é vencimento nos contratos que têm vencimento. Ou é o termo, ou a interpelação, quando há interpelação antes para marcar a data do vencimento. O evento danoso nos atos ilícitos. E a citação naqueles contratos em que não tem data, aí vai ser a data da citação. E vocês, majoritariamente, colocaram como termo inicial a citação. Quem aí colocou a citação? Quer falar um pouquinho por que que colocou a citação? Só para eu fazer o confronto com o meu posicionamento. E aqui é para a gente discutir mesmo. No caso Eu aqui, eu coloquei coloquei da a citação. citação, eu coloquei da citação porque já tinha um contrato prévio entre as partes, né? Isso, Fernando. Deixa eu só ver se o André quer falar também, eu vou te Não, confrontar. eu já fiz muita sentença civil, já coloquei muito da data do evento danoso, Eu acho que mas eu você já vi colocou.
Não, eu Você não colocou coloquei. Eu certo. coloquei da citação. Eu coloquei da Por que tá citação. errada a Infelizmente. citação? Assim, eu já vi Assim, no dia a dia, eu vi das duas formas e de um tempo pra cá eu pensei, mas será que não é da citação mesmo nesse caso? Então eu acabei então colocando isso no momento da prova. deixa eu colocar o meu ponto de vista e justificar, porque eu também não me surpreenderia se a FGV colocasse citação. Vejam só, quando a gente fala tem um contrato, não tem data, a gente fala citação. É até o que está a explicação, mas veja. O contrato que obriga determinada pessoa a pagar. Se fosse a cobrança do banco contra o credor, era a data da citação. Se não tivesse data de vencimento. No caso, tinha data de vencimento, seria a data do vencimento, aí era a data do vencimento. Mas se fosse um contrato sem data, é o contrato por que é a data da citação? Porque o que baseia a cobrança é o contrato, que justifica que ele está em mora a existência de um contrato que o torna devedor. Por isso que é a data do vencimento ou a citação se não tem vencimento. Só que aqui a gente não está justificando o dever de devolver por conta do contrato. Nós estamos justificando o dever de devolver pelo ato ilícito, que foi descontos sem justificativa. E o ato ilícito tem como termo inicial dos juros o evento danoso. Ali há uma inversão. Quem está cobrando é o credor, que fundamenta o seu pedido, a despeito de existir um contrato de crédito, o fundamento do pedido dele é o evento danoso, é o dano, é o ato ilícito. Que ato ilícito foi ele? Descontar depois da revogação. Entenderam por que eu considero o evento danoso e não a citação? Então, por isso que eu fiz essa justificativa. E Então aí eu seria, contei. então seria se for com base no contrato e não estiver É, relacionado a um ilícito, aí sim é da citação, né? se é um contrato sem data de vencimento, porque se tem data de vencimento, é a data do vencimento. Se não tem data de vencimento, é a citação. Isso, porque aí a Exatamente. citação constitui mora, né? Isso, exatamente. Tá ok. Porque é a Beleza. citação que constitui mora. Então, assim, a, a mora Doutora, do. Oi. mas assim, eu entendo que seja um ato ilícito, mas é um ato ilícito preponderantemente originado de uma relação contratual. Mas o que Então, torna imora não é o contrato. O que torna não, imora. por isso nesse caso daí eu também compreendi pela citação, porque não havia uma determinação anterior enfim, direcionada na questão da restituição dos valores. Ele foi, em tese, ele ficou em mora a partir da citação, a partir da ciência do processo. Então, eu fiquei bem Aí, se você dividido, né, for nessa é por questão. conta de um contrato. Só que houve um ilícito errado. Então, é pensar é, um, Porque não é uma um, relação extracontratual, né? Um ilícito extracontratual que, por exemplo, dando moral, o alguma coisa que se ilícito. fundamentaria. O ilícito ele não é extracontratual para se fundamentar, por exemplo, os juros de mora devendo danoso ou correção monetária do arbitramento. Na minha concepção, ao menos até aquele momento, era que é um ilícito contratual. Apesar de ser uma questão enfim, de descontos ilícitos e tudo mais, a relação é contratual. Não sei. Ali, aí vamos fazer um comparativo, Richard. Imagina que em razão de um contrato, a inclusão do nome do consumidor no cadastro de devedores. Que, Mas daí seria, no caso, o dano moral que se originou dessa situação, né? que Daí se pro dano originou do moral a quê? gente tem da conduta ilícita, de fato. Mas o dano moral tem um regramento próprio, né? O regramento próprio em que sentido? Aqui nós, o dano, nesse caso, é porque aqui há um ato ilícito, né, que é decorrente do fato, que não é nem propriamente o descumprimento, que até aqui, né, o contrato tratava do quê? Né, foi um fato posterior.
E nesse sentido, esse que era o devedor, que no caso é o consumidor, quando que, para o ponto de vista dele, ele constitui o outro em mora, que é o sentido da fixação dos juros de mora, que é o descumprimento do contrato. Nesse sentido, né? Porque aqui, do que você está colocando. É porque eu estou falando também porque vocês fizeram, eu que misturei agora, Cristo, o exemplo, porque vocês fizeram isso também no aspecto da condenação de danos morais. Nos danos morais também foi a correção monetária, todo mundo acertou da data do arbitramento e colocou a incidência dos juros a partir da citação também. Vê como que você colocou no seu, Rígido. No dano moral, eu fui provavelmente, deixa eu confirmar, mas provavelmente eu fui devendo danoso. Aqui, deixa Você eu. foi, mas alguns foram. Você, André e Eu Fernando, coloquei, foi. eu Ah, coloquei sobre o valor deverá incidir correção monetária a partir do arbitramento, daí entre parênteses, data da uhum. sentença, que eu fiquei em dúvida se seria a data da sentença ou a data do trânsito em julgado, mas eu Não, da optei por sentença, colocar a do data da sentença. arbitramento. Pode colocar assim, do É, arbitramento, que aí é a data daí, do arbitramento, é da daí, sentença. Eu pelo coloquei, IPCAE e juros de mora a contar do evento danoso pela taxa Selic. Isso especificamente no dano moral, daí. em Uhum, relação ao dano uhum. moral, eu apliquei as súmulas 43 e 54, né? E agora tô vendo aqui que realmente o 398 ele fala a respeito do ato ilícito, né? Então, se o ilícito ele é contratual ou não, é do evento danoso, né? Se for aplicar o Mas 398, tem dúvida, é isso, é isso, o né? Fernando. Mas realmente, como o André falou, tem nos dois sentidos. Eu entendo que no caso do ato ilícito, nós contamos do evento danoso. Entendeu? Porque Eu assim, também, mas também. é a marcação, porque aqui a ideia é quando que nós constituímos em mora? Então, é diferente. O contrato justifica o pagamento de parcelas, por exemplo. Então, se tem data de vencimento, é a data do vencimento. Se não tem, eu preciso constituir mora. Só que quando há um ilícito, a meu sentido, sempre que há o ilícito, eu automaticamente estou me constituindo em mora, pelo ilícito, né? Nesse sentido dessa fundamentação. E aí seria o evento danoso. Aí vocês vão ver nos dois sentidos. Então, esse ponto aqui, eu só queria considerar assim, sempre esse cuidado, que é um ponto mais delicado, de termos em mente isso. Quando que nós vamos ter esse termo inicial e qual vai ser quais serão os índices de reajuste. Os parâmetros, né, de fixação aí, tanto da correção e nesse sentido até que vocês estão bem certinho, era só esse termo inicial. E aí, sim, evento danoso, esse sinal de alerta. Então, assim, algumas sentenças, tanto no dano moral quanto na devolução, que eu entendo que a devolução não é oriunda do contrato, né? Ela decorre de um fato relacionado ao contrato, mas não está dentro do contrato, né? Enfim, essa discussão quando há um ilícito dentro da relação contratual. Vocês vão encontrar nos dois sentidos, da data da Mas citação, essa questão do juros de correção é sempre muito tormentosa. é a parte Quando mais chega nessa difícil. parte, eu fiquei muito em dúvida. Acho que, não sei se a senhora já vai falar sobre isso ou não, mas a questão da dedução, né, das taxas. Claro, tem um entendimento unânime que a Selic ela já tem a dupla função de corrigir e, ao mesmo tempo, remunerar a questão dos juros. Mas qual que é a melhor forma de a gente transcrever isso, escrever isso? É realmente optar pela, dizendo, dedução ali do É, período e tal? é. É, assim que a gente tem encontrado nos textos de sentença, e isso tem. Eu até trouxe no outro material, eu coloco mais detalhado. Esse eu só coloquei aquele do marco temporal, mas é isso. É, Professora, oi. desculpa, tá, interrompi, eu acho. Não sei Tem se tu ia até o continuar ou não. modelo. Depois deixa eu ver se eu passo para vocês. Tem uma colega que ela usa um modelo bem amplo. E aí, assim. Como os espelhos da FGV estão muito ruins atualmente, esses últimos, né, que o dispositivo não detalha como eles querem o texto,
Mas eu entendo que esse modelo aqui atende a essa discussão, né? A taxa Selic para, aliás, o IPCA lá para correção, a taxa Selic deduzida do IPCA do período que nós tivermos aí a incidência do IPCA. O que você ia falar, André? Mas essa é Ah, a tá. parte mais chatinha mesmo da sentença. O- Só que assim, a FGV, ela não tá tão. Por isso que eu queria pegar esse texto que a colega fez, que eu achei bem interessante, eu vou resgatar e mandar para vocês. Que bota em termos gerais lá do artigo. Mas o que que é mais importante aqui é esse termo inicial, essa ideia desse termo inicial e essas peculiaridades desses ajustes, né? Saber do arbitramento, como você falou, no caso do dano moral, a correção é do arbitramento, mas isso daqui eu acho mais importante do que propriamente, porque como hoje os tribunais remetem à contadoria e faz o cálculo disso tudo e já tem os parâmetros todos lá no sistema, não é algo que é importante para nós. É importante estabelecer que vai ser um parâmetro importante para a contadoria fazer o cálculo, é o termo inicial, sempre. Esse termo inicial faz toda a diferença. E esse é um ponto que também tem muita coisa, assim, ainda divergente. Então, por isso que o André fala, já viu de assim ou de outro, mas eu entendo do jeito que eu coloquei no padrão. Vocês verão citação. É dizer, pode ser um ou outro lado dá parâmetro, dá possibilidade para recurso. E talvez por isso lá na prova, talvez eles escolham um modelo em que nós não tenhamos tanta questão discutível. Só para finalizar essa parte que eu queria terminar a sentença, para que vocês tragam outros elementos. A questão aqui da condenação e honorários, nós não temos problemas, né? Só para quem teve sentença que julgou parcialmente procedente. Aí lembrar que no julgamento parcial, nós vamos ter a fixação, se for o caso, porque se a gente entender que é mínima a perda, aí só em relação à condenação maior. Mas se nós tivermos realmente, né, o julgamento parcialmente procedente, da gente lembrar aí de como nós fixamos em relação a um, em relação a outro, qual vai ser a base de incidência desse percentual. Aqui é a condenação, então, sobre a condenação. Agora, olha, deixa só o Fernando falar e depois eu vou contar um caso que eu peguei hoje na minha vara, eu fiquei até com dó da parte autora. Fala, Fernando. Eu acho que eu estou confundindo juros de mora com correção monetária, A porque correção. isso, porque a correção monetária é a partir do momento que a parte ela perdeu aquele valor, né? Então A, ele tem que corre, ser recomposto, né? Aham, a correção é a recomposição. O juro é realmente daquilo que você falou. Você falou assim, quando ele é constituído em mora, e ele, né, quando ele é a partir do momento qual que ele se torna devedor, Uhum, efetivamente, assim, no sentido de ter que pagar naquele momento. Por isso que está em mora aquele que venceu a dívida e não pagou na data do vencimento. Se tem a data do vencimento e ele não pagou, ele vai estar lá no final, quando houver a condenação, vai estabelecer o termo inicial na data do vencimento. Se uhum, tem se tem um contrato, mas não tinha data de vencimento, aí pode ter a interpelação, ou se não houve interpelação, vai ser a data da citação. E quando é um evento danoso, é a data do evento, é a data do ilícito. Então, constituir mora é dizer, a partir de agora, efetivamente, você tinha que ter efetuado o pagamento e não pagou. Então, nos contratos com data, eu celebro um contrato de compra e venda. Todo dia 10 eu tenho que pagar. Eu não paguei, está em atraso. Entra com a ação, aquele termo inicial de cobrança dos valores reconhecidos, o termo vai ser a data do vencimento. Então, é isso. Agora, correção monetária é a atualização do valor, né, relativamente ao débito. A correção nos contratos que tem data de vencimento é justo que, ora, eu tinha que ter recebido no data do vencimento, não recebi, tem que
além dos juros de mora, que é a punição pelo não pagamento, eu tenho que ter a correção desse valor. Então, é a data do Uhum. vencimento. Se não tem data do vencimento, é o ajuizamento da ação. Se for, por exemplo, ilícito, é a data do prejuízo, então, da data do evento. Ou, no caso de dano moral, na data do arbitramento. Porque o dano moral, por que corrige a partir do arbitramento? Porque no dia do arbitramento eu já estou dando o que vale naquele dia. Então, só precisa corrigir a partir dali. Certo. Entendeu? O dano moral, que é o decorrente do ilícito, em relação, ele já está atualizado ali no sentido de que o juiz já considera isso. Só que os juros da mora vão lá para o dia do ilícito, porque no ilícito que ele já se tornou devedor, já que o ilícito não deveria ter acontecido. Essa é a ideia desse marco. Esse quadrinho aqui, eu acho ele importante porque realmente é um tema, é tão interessante. Quando eu quis montar, há um tempo atrás, eu montando com a minha equipe esse quadro, aí eu gosto, com a minha equipe, eu gosto de trabalhar muito jurisprudência. Aí eu peguei a jurisprudência do TJ, né? Eu sou do TJDF, eu sou do TJDF, eu quero que minhas sentenças, na medida do possível, estejam dentro da minha jurisprudência. Então, eu crio expectativas para a parte que não vão se confirmar lá nas turmas recursais. E assim, tem de tudo. Tem de tudo nisso aqui, na interpretação do que a gente está ponderando. Novamente, eu falo, eu tenho visto e analisado muitos espelhos de resposta. Nesse particular aqui, até peguei esses últimos que eu estava em análise, a FGV está deixando meio em aberto. Então, a gente fica na dúvida, assim, porque é interessante pegar a FGV e pegar como que eles consideraram para adotar aquilo, né, como o que a banca quer. Mas, em linhas gerais, é isso aqui. Algumas situações vão levar vocês à dúvida ali, porque a própria jurisprudência ora faz. E aí, só nessa. Olha que interessante que eu tive hoje da condenação aqui dos honorários sucumbenciais, despesas da sucumbência. A minha vara é juizado especial. E nos juizados especiais, nós não temos declínio propriamente, né? Pela essência da lei, não, porque é tudo cedre. E aí a gente extingue, quando, por exemplo, é incompetência territorial. Então, aqui no DF, nós temos esse posicionamento, que é o que a lei determina, a Lei 9.099. E aí eu extingui uma ação por incompetência territorial. Extingui. E ele veio, a parte autora, ele interpôs o recurso que ele queria processar na minha vara. E aí foi para a turma recursal e a turma recursal confirmou a minha sentença de extinção e condenou em honorários advocatícios. Nesse caso, qual é a base de condenação? Foi uma ação que tinha um pedido, era uma ação condenatória. No caso, tem o tema 1076, né, do STJ, que tem os três bases, né? Quando não é a condenação, primeiro caso, o, Que na o verdade é a proveito econômico, interpretação do código, né? e isso, o proveito econômico ou o valor da causa. No caso, como foi extinto sem resolução do mérito, seria o valor da causa, né? Que é o certo. O valor da causa era 60 mil, 10% sobre 60 mil. Num pedido que foi extinto, ele vai ter que promover em outra vara. E aí, o que que acontece? Como era juizado, olha que interessante, porque como é juizado, em primeiro grau, você não precisa de advogado, né? E não tem recolhimento de custas. Ele recorreu e não pediu gratuidade de justiça. E aí condenou. Aí veio para mim, retornou o processo, ele entrou com a petição ontem, por isso que ele pediu gratuidade de justiça agora. Só que a gratuidade de justiça não retroage, né?
10% sobre o valor da causa. É isso, né, se há condenação sobre o valor da condenação, esse é o nosso caso. Teve alguém que colocou 15% do valor valor dos honorários, 15% sobre o valor da condenação. Sempre que vocês colocarem acima do mínimo, vocês têm que justificar o porquê. Então, se for acima de 10%, não basta só fixar. Vocês têm que fixar em mais, porque entendem que a dedicação, naquele caso, justifica acima de 10%. É um processo complexo, mas esse aqui não era um processo complexo que justificaria mais de 10%. Fernando? Professora, mas no juizado não é isento de custos e honorários na Mas primeira? foi lá em cima, foi na turma Ah, recursar. Ele recorreu. ele recorreu. Nossa, então Eu, beleza. eu tô com tanta dó dele, gente, porque ele Mas eu não já vi resolveu o problema. coisas. Ele não Pode resolveu o falar. problema dele, porque nem foi recebida a inicial. Ele não está conseguindo ajuizar a ação na vara correta, porque ainda está pendente essa. Que ainda como ele recorreu, foi para turma recursal e agora voltou, está pendente, ele não consegue dar a litispendência. E ele ainda foi condenado. E assim, foi um erro do advogado, né? O advogado não pediu gratuidade de justiça. E a turma recursal foi bem, assim, no sentido de. Porque, assim, não pediu gratuidade, mas tinha uma declaração de hipossuficiência. Mas a turma entendeu que não era pedido. Eu tô com muita dó dessa pessoa. Porque ele tá com a... eu sou juiz aqui no DF, numa circunscrição, numa cidade satélite, que né, assim, são pessoas mais simples. Foi condenada a 6 mil. 10% dá 6 mil e alguma coisa. Mas é isso. Só uma ponderação aqui com vocês, gente, outra coisa. Olha só, na fundamentação, teve uma sentença que a gente fez que havia. Eu tô com a memória muito ruim. Hoje, particularmente, vocês estão vendo que eu tô falhando até palavras. Eu dei aula todos os dias essa semana, de manhã e à noite. Eu calculei mal minha agenda e concentrou tudo. Teve uma sentença que nós fizemos que tinha uma discussão nos pedidos que se referia à taxa de juro aplicável àquela situação. Então, era questão de mérito a incidência do juro. E por isso a gente enfrentou na fundamentação. Esses parâmetros para correção monetária e incidência de juros, nós não precisamos fundamentar. Então, só vamos fundamentar se houver algum pedido relacionado a isso. Não é decorrência aí da condenação. Não precisa fundamentar lá na parte da fundamentação. Acho que é isso, em termos gerais. Eu acho que a gente tem ficado, né, nesse aspecto dos parâmetros, alguns pontos de dúvida, mas eu chamo mais a atenção de vocês ao mérito mesmo, tá? Acho que a preocupação de vocês que tem girado em torno desses detalhes, mas a minha preocupação é realmente desse desenvolvimento de uma forma que fique mais técnica e mais dentro desse silogismo que eu tenho empregado, ainda que, por vezes, reforço, por vezes é inevitável que a gente vá da norma para o fato e volte perdão, da norma para o fato, volta à norma e vai para o fato de novo. Acontece. Mas né, você ter que ali trabalhar com ordenamento, vem para os fatos, volta no ordenamento, mas de forma geral, desenvolver premissa maior, premissa menor e conclusão torna tudo mais fácil para o examinador de detecção dos elementos que ele precisa para a pontuação e tecnicamente torna a sua sentença mais adequada. Professor, é, Deixa eu só tirar aqui. só, Pode falar, Richard.
Já que a gente está falando sobre questão de dispositivo, arbitramento de honorários e tudo mais, teve Só um julgado. pouquinho, Richard. Ah, não, pode. Desculpa, Uhum. Richard. Sabe o que que é? Eu achei que eu tinha parado de gravar, mas eu não parei. Acho que não. Tá gravando, tá, gente? Me ajuda. A pessoa Eu com acho que sim, computador. aham, tá vermelho ali Tá, em cima, REC. tá, tá. Teve um julgado, eu acho que, não sei se é desse ano, eu acredito que seja desse ano, no final do ano passado, mas eu acredito que seja desse ano, que o STJ, ele admitiu a possibilidade de se arbitrar honorários sobre capítulos autônomos da sentença. Era um caso em que havia um pedido declaratório e um pedido condenatório. O pedido declaratório não tinha um proveito ali imediato, mas o pedido condenatório tinha. E o juiz só condenou em honorários sobre o pedido condenatório. Daí ele recorreu, o caso chegou no STJ. O STJ disse que dava para arbitrar honorários sobre o pedido declaratório, que daí o declaratório era o valor da causa, e o condenatório sobre o valor da condenação. Então, uma mesma sentença com duas condenações diferentes, mas tendo dois parâmetros distintos para aferição dos honorários. Eu achei esse caso bem curioso. É muito legal. E eu sempre fico pensando isso mesmo, porque assim, Richard, olha como interessante. É, quando a gente vai no contrário, que é a ideia de proveito econômico, né? Quando a gente pensa nisso, assim, a ideia dos honorários é que houve um trabalho e dentro desse trabalho nós precisamos compensar esse profissional por todo o trabalho desenvolvido. Então, gerou uma condenação que trouxe um proveito para o seu cliente. Só que, além disso, gerou algo mais, que é esse caso da declaração. Aí, olha que interessante os caminhos que podem ser adotados. Esse julgado é bem interessante. Toda vez que eu tenho uma sentença assim, eu lembro disso. Essa possibilidade que o STJ, que claro que isso não é comum, né? Quando a gente tem situações que nem os advogados pedem, assim, e não tem recurso, nós não temos quantidade de jurisprudência para reforçar se é isso mesmo ou não. Mas, enfim, esse precedente é importante porque mostra aí que valoriza-se o trabalho do profissional, do profissional advogado. Esse caminho por capítulos ou justificaria aquilo que eu falei agora há pouco, não estabelecer 10, mas ir além. Entendeu? No sentido, você poderia pensar nesse sentido. O profissional desenvolveu um trabalho mais gerando não só a condenação, como uma declaração que justifica, né, a dedicação dele teve que ser maior nesse sentido, o que justificaria não 10%, mas acima de 10%. E esse julgado só reforça esse entendimento, né? Esse julgado da STJ, no sentido de que não basta os 10% lá sobre a condenação, tem mais a ser remunerado. É bem interessante. Nós temos até, esses dias eu estava, tiveram vários julgados agora, vários temas relacionados a honorários, né? É um trabalho que tem sido feito de valorização aí à advocacia, né? O trabalho do advogado. E aquela discussão, muitas vezes travada com o judiciário, quando são valores altos, né, que 10% dá uma remuneração que seria algo exorbitante. Então, É assim, milionário, né? Em contratos de 100 é, milhões, que é muito é, é, comum, que contratos aí bancários e tudo mais, empresariais, 100 milhões já dá 1 milhão, mais de 1 milhão de honorários e tudo mais. isso, isso. E aí a jurisprudência vem reforçando essa valorização. Mas bem interessante esse julgado do. Toda vez que. Mas eu não aplico na prática, eu fixo só. Mas assim, é bem interessante. Só para Fernando, fazer você um é de qual alerta, tribunal? Que você é da turma. Tá numa eu turma, né, que você falou? sou do STJ, Ah, você é do STJ? Eu não sou, sabia. Ah, que legal. Qual ministro? pois é, assessorando o ministro, mas não ministro, né? Não tem o glamour dele, não. Eu Mas acho qual que o ministro? Richard perguntou qual é o ministro que você está trabalhando. O ministro é o João Otávio. O João Otávio Noronha? Noronha. Uhum. Ah, João Otávio Teve um Noronha. colega que estava com ele lá, o Wellington, um colega daqui, ele ainda está por lá? Não. O Wellington ficou com o João Noronha há um Ó, tempo.
Lá está o Enedino. Ah, o Enedinho tá É, lá? é, eles estão naquela força-tarefa, né? De diminuição do acervo. Nossa, com Então, metas eles estão. gigantes, hein? Não, não é muito, não. As metas são 3 processos diários, dá 60 por mês. Assim, para Mas quem está sem acumulando prejuízo da jurisdição, jurisdição. né? É, sem prejuízo da jurisdição. É, Não, eu mas não falo dá isso porque muita me coisa, não. chamaram para assessorar a ministra na área de família. Mas, Uhum. assim, sem prejuízo da jurisdição é muito difícil, porque É, o meu caso juizado, eu tô com a distribuição altíssima. E não Tem tem mais essa não, remuneração história extra? não de. dá, né? Hã? Tem remuneração extra, professor? O juiz ele vai na força-tarefa do STJ ou só currículo mesmo? Não, agora vamos Ganhou encerrar a remuneração. gravação. Agora a gente pode encerrar a gravação, que a gente já Ganhou remuneração, terminou. mas agora com o limite que foi